Olá, aqui estamos para cultuar o nosso Deus. Sim, convidamos você, vem estar conosco. O culto já está começando e é uma alegria receber cada um de vocês. Ao entrar, já curtiu? Deu seu like? Dá um like no nosso canal, entra e curte, né? Like significa gostar. Então curte o canal Quadrangular Penha e vamos também convidar aqueles queridos que nós gostaríamos que estivessem conosco, seus familiares, os vizinhos, os amigos. Envie esse link que você recebeu, fala para eles: vamos agora prestar um culto ao Senhor. E ao entrar, curte, diga para eles também curtirem, dar um like. Nós lembramos você de assim fazer para que o canal Quadrangular Penha venha se fortalecer, a continuar levando esta mensagem do nosso Senhor Jesus, né? O Senhor que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que breve voltará. Como é bom ministrar esta palavra, convidar, então dá o seu like, convida os amigos e vamos juntos estar nesse tempo para invocar o nome daquele que é o nosso Senhor. Damos boas-vindas ao irmão José Cristiano, à irmã Cristina, também a Ruth Vendramini, Paulo Oliveira, a Marci. Olá para Miriam e a Márcia Abreu, as irmãs que estão sempre conosco, Edson Bosniak e a Marisa Ávila Góes, também a Áurea Neves Góes. Olá Gigi, com seus pais Giane, Vanderlei, Fátima Patrício, Anair, a Lindaura, irmã Iraci e o irmão Erenaldo. Reúne a sua família, diga: vamos agora cultuar ao Senhor. Maria Totti, olá Terezinha, com a irmã Hermínia, Edilene Genário, Rafael, Francisca Cantoia, também a Holandina. Oh Deus, como é bom estar com cada um de vocês, é uma alegria. Nós estamos distante, mas esta comunhão se manifesta através daquele que vive e reina. Olá Riselda, Karine Borges, Pastor Cristiano, a Sandra, todos vocês são muito bem-vindos. Desejamos que a paz seja com você, que esta paz alcance cada um aonde estiver nesta hora. Nós vamos orar colocando este culto ao Senhor. Tudo o que fazemos, nós oramos, né? Entregamos a Ele. Então é bom passar esse momento agora e dizer: Senhor, é para Ti. Abençoa este culto, visita. Se você puder fechar os olhos, se não, fique com o seu olho aberto, mas vamos colocar agora no Senhor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Te agradecemos pelo dia, te agradecemos pela bênção, por esse tempo em que nós vamos cultuar, buscar ao Senhor. Obrigada por cada um dos irmãos que já está conosco, que já reuniu a família, que o Senhor abençoe. Deus, tudo que vai ser feito aqui é para o Senhor. E nós queremos que o Senhor use esse momento para abençoar, para visitar cada um. O Senhor conhece. Então nós dizemos: Senhor, vem conosco agora, opera poderosamente. O Senhor tem para nós algo especial e nós queremos receber. Tudo que vem do Senhor para nós é tão bom, Pai. Obrigada. Obrigada porque o Senhor é vivo, é real e se manifesta. Te louvamos e adoramos de coração grato. Muito obrigada. Este culto é para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Ele. E diz o salmista: bom é louvar ao Senhor e cantar louvor ao seu nome. Então vamos cantar louvor a Ele? Ele venceu a morte. Ele criou a vida. Ele nos deu a salvação. Louve a Ele. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida,
Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Diz pra Ele: quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Aleluia. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Ele é. Tu és Deus. Oh, quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. E quem sou eu? Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Aplauda Jesus, diga palavras de louvor e adoração. Glória ao nome do Senhor. Queremos convidar você. Amanhã temos 2 cultos presenciais. Olha que coisa boa. Às 15 horas, tarde da bênção. Então venha participar, é muito bom. É um tempo gostoso aqui na tarde. E às 20 horas é um culto de propósito. Também muito gostoso. Venha participar. Você pode trazer a garrafa de água para se tornar águas que saram, ou a peça de roupa de alguém que não pode estar aqui, documentos, fotos, tudo ali coloca na mesa para receber oração. E também existe um propósito de estar aqui 7 semanas.
Faça esse propósito com o Senhor. E você verá, se está precisando de alguma coisa, fala, Senhor, eu vou fazer um propósito de 7 quintas-feiras. Você vem, ouve a palavra de Deus e vai ver como Ele vai te responder. É muito especial, tá? Então amanhã 2 cultos presenciais aqui na nossa igreja. Sábado, 19 horas, devocional de jovens. Então você que tem de 18 anos para cima, jovem, venha participar das devocionais, muito bom para a glória de Deus. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos culto presencial de oração. Comece a sua semana orando, é muito bom. Então você vem às 9 horas da manhã, Giane e o Vanderlei estão aqui, aguardam vocês. E às 17 horas, devocional de adolescentes. Você que tem de 13 a 17 anos, participe, fortalece esse grupo, traga seus amigos, primos dessa idade e venha para esse grupo ser cada dia mais fortalecido. E às 18 horas é o nosso culto da família. Que coisa boa! Estar com toda a família cultuando ao Senhor. Após o louvor, as crianças vão para uma sala, os juniores para outra, e ali eles recebem um lanche. É muito bom. E a palavra de Deus, de acordo com aquilo que eles vão guardar para crescer na palavra do Senhor. Bênção. E agora eu quero convidar você, mulher. Terça-feira, às 20 horas, é devocional de mulheres. Então, o grupo de mulheres, convidamos você para estar presente na nossa devocional. Bênção, muito bom. A nossa igreja foi fundada por uma mulher, então o grupo de mulheres é forte na nossa igreja, tá? Novidades nós temos, venha participar para a glória de Deus. Nós vamos então agora passar para um tempo tão especial que é ouvir a palavra do Senhor. Estamos aqui para isso, louvamos ao Senhor e agora abra o teu coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Como é bom poder entrar na presença dele, né? E dizer, fala comigo. E o Senhor tem para nós sempre a uma palavra, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, todos os dias. O Senhor tem algo novo para nós. Então eu quero ler hoje lá em Josué, lá no Velho Testamento, Josué capítulo 10, do versículo 1 ao 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim, e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém, e o rei de Hebron, e o rei de Jarmute, o rei de Laquis, e o rei de Eglon, e eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgai, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos, e o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho
que sobe a Oron, e feriu-os até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Eron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Olha, estamos aqui hoje meditando nesta palavra do Senhor. O nosso Deus é um Deus real, o nosso Deus é um Deus vivo que se manifesta. E quando nós paramos para meditar no Velho Testamento, nós vemos que o Senhor entregou na mão daqueles que o Senhor separou dos seus servos para estarem realmente lutando, e eles lutavam, conquistavam as coisas braço a braço, eram por força mesmo física. Nós estamos aqui hoje meditando em Josué, e Josué, o que mais é conhecido, porque Josué derrubou as muralhas, foram derrubadas através de Josué as muralhas de Jericó. Então tudo isso era pela força física que eles iam conquistando, à medida que o Senhor ia falando, vai por ali, vai conquistar ali, vai fazer isso. E aí você fala, hoje eu não vou lutar fisicamente. Que bom, Graças a Deus que nós não precisamos lutar fisicamente. Mas a nossa vida é uma luta todos os dias. A nossa vida agora é uma luta espiritual. A nossa vida, nós temos que estar sempre em atuação, atuando com as coisas que se levantam, com as circunstâncias que se levantam contra nós, contra aquilo que você tem colocado, Muitas vezes pode ser até aí na sua casa, às vezes é no seu trabalho, na vizinhança, e circunstâncias que se levantam, que você precisa se levantar para lutar e para agir. Mas a coisa principal da nossa vida é entender que muitas vezes as circunstâncias elas estão se levantando de uma maneira tão forte, tal qual aqui, esse momento que Josué estava atravessando. Todos viram ali que Josué estava alcançando vitória através do poder de Deus. Então se levantaram 4 reis ali, se juntaram todos para lutar contra Josué, para fazer com que ele parasse ali e não alcançasse a vitória. Temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, que eles iam agora lutar, Era uma cidade realmente grande, forte, maior do que a que eles já tinham derrubado. Ai, todos os seus homens eram valentes. Então, queridos, muitas vezes na nossa vida, nós temos circunstâncias para enfrentar. Momentos assim que você olha, isso está muito forte, isso está muito... assim, aos meus olhos, eu não estou conseguindo ver como fazer, porque estão se levantando muito contra nós, mas muitos até às vezes se juntam, às vezes para fazer coisas que vai colocar você talvez assim como se numa parede, sem ação e sem força, se juntar para se levantar. Mas é importante que eu e você precisamos entregar a nossa vida ao Senhor.
Entregar tudo ao Senhor e dizer: Pai, está difícil, olha esta circunstância, eu não estou vendo saída. Busque ao Senhor. Entrega as tuas armas, né? Aquilo que você vai precisar agir. Você diz: Deus, adestra as minhas mãos, me prepara, me ajuda, porque todos ao meu redor estão se levantando contra. Essa circunstância está forte, essa situação está difícil. Eu estou aqui como se tivesse amarrado. Talvez você fale: eu estou aqui e não estou vendo como fazer. Mas é importante que quando nós buscamos ao Senhor e clamamos a Ele e dizemos para Ele, o Senhor vem com esta palavra tão forte que é: não temas, não temas, porque eu os tenho dado nas tuas mãos, disse o Senhor para Josué. O Senhor disse: não temas, eu os tenho dado nas tuas mãos e nenhum deles poderá te resistir. Olha que palavra forte. Todos ali tinham se juntado, eles eram valentes, fortes e tinham se juntado para ir contra Josué. Aquele momento estava ali para, como diz, tremer as pernas. Existem circunstâncias que se levantam muitas vezes que te deixam assim com as pernas bambas, mas quando nós temos um Deus, quando nós confiamos no Senhor, buscamos a Ele, esta palavra que é tão forte vem para nós: não temas, porque eu vou entregar nas tuas mãos, nada vai te resistir. O Senhor é poderoso, confiar no Senhor é algo maravilhoso. Nós precisamos entregar a Ele e dizer: Senhor, olha, eu estou aqui tremendo, está difícil, eu não sei como fazer. Aí o Senhor vem. Ele vem dizer isso para mim, para você: não temer, mas sim, ao contrário de não temer, é confiar. É confiar que o Senhor vai agir por nós, que o Senhor está olhando para todos esses que se levantaram, para toda essa circunstância forte, e o Senhor vai fazer com que ela possa cair por terra. O Senhor vai fazer com que estas coisas, vão ficar ali, aonde elas estiverem, elas vão recuar, porque o Senhor é por nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós precisamos assim confiar, nós precisamos assim entender. E aí você vai vendo que Josué estava caminhando, as circunstâncias estavam ali difíceis, era realmente uma batalha árdua que ele ia ter que enfrentar. Era forte o que ele ia ter que enfrentar. Então, queridos, é importante a gente entender isso. Nós pertencemos a um Deus que não nos livra de guerrear. Nós pertencemos a um Deus que não nos livra de passar pelas circunstâncias. Ele não livrou Josué de guerrear, de estar na batalha. Mas o importante é que quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós seguramos firme no Senhor, Ele está olhando por nós na guerra. Pode se levantar, pode ser forte, mas o Senhor está conosco e Ele tem um momento de trazer o alívio, de trazer a bênção. Muitas vezes as pessoas pensam, que vai entregar a vida para o Senhor e aí só vai viver em paz, só vai viver coisas tranquilas. Não! Jesus Cristo disse para mim e para você: no mundo tereis aflições. Então as aflições são isso, são as guerras, são as circunstâncias difíceis, as coisas que se levantam contra, são as aflições. Mas ele diz: tem de bom ânimo, que é justamente o que o Senhor está falando aqui: não temais. É o que o Senhor estava falando para Josué e para todos que estavam com ele: não temais, porque eu sou com vocês. Apenas vão lá e guerreiem, apenas vão lá e façam. Isso é importante, nós precisamos entender isso, que nós temos um Deus que vai nos capacitar, que vai nos fortalecer. E aí então Josué entra para guerrear e Josué então faz uma coisa tão especial aqui, Josué fala para o Senhor: no dia que o Senhor deu aos amorreus nas mãos
dos filhos de Israel, aliás, e disse na presença dos israelitas: olha, Josué viu que as coisas estavam sendo fortes, o dia estava indo, porque nós sabemos, né? Nós temos todos os dias da nossa vida, existe o dia, né? O sol se põe, e aí o sol vai indo durante o dia, vai indo, e chega a hora do sol se pôr novamente. Ele se põe logo cedo e depois à tarde ele se pôr, vai embora. E aí vem a noite, né? E a virada do dia, isso tudo está nas mãos do Senhor. Todos os dias nós enfrentamos esse dia, né? Tem o dia e a noite. Isso é desde que o Senhor criou a terra. Existe o tempo do dia e da noite, o sol e a lua. Isso é maravilhoso, é lindo ver, né? Cada dia que você acorda, agradeça ao Senhor, porque Ele te deu vida. Você pode olhar para o sol, você pode olhar para a vida que o Senhor nos dá. E quando o sol for embora, vem a lua, vem a noite, agradeça ao Senhor por tudo. Então, esse ciclo do dia, desde que o Senhor criou a terra, nós temos vivido até o Senhor da graça. Mas aqui, no momento que Josué estava enfrentando essa guerra tão difícil, tão árdua, a coisa estava forte, ele estava vendo que a coisa estava se estendendo ali tão forte, ele faz uma coisa, ele vai até o Todo-Poderoso e faz uma oração. Josué fala: sol, se estenda aí, pare, sol, pare, e lua também pare. Que coisa forte que Josué fala: o sol vai agora parar em Gibeon e a lua aí no vale de Ajalon. Josué fez esta oração para que parasse o sol e a lua não viesse, quer dizer, o sol não fosse embora e viesse a lua. Não, pare, porque ele queria dia para continuar, para terminar aquela batalha. E que coisa maravilhosa aconteceu neste dia. O Senhor ouviu a oração de Josué. Irmãos, isso é de arrepiar. Josué, ele era um homem como eu e você. Ele era um homem totalmente, né, precisando do quê? Da graça do Senhor, totalmente carente do Senhor. E ele ali na luta, vendo que estava se estendendo, ele precisava de mais claridade. Ele fala: sol, se detém em Ajalon, e lua aí em Gibeon, e a lua no vale de Ajalon. E isso aconteceu. O Senhor ouviu a oração de Josué para que ele terminasse a sua batalha. Então hoje o Senhor está falando comigo e com você. O nosso Deus é um Deus que ouve oração. Não existe um Deus como esse que ouve a oração de um filho dele. Se você está numa luta forte, se você está precisando que algo aconteça, pare e ore ao Senhor. Porque Jesus Cristo, estando aqui na terra, ele disse: tudo que pedirdes ao Pai, ele vos concederá. O Senhor ouve a nossa oração. Coisa maravilhosa é saber que você está orando a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que ouve. Olha que coisa maravilhosa. Então o Senhor está falando com você agora. Você está numa luta forte, você está precisando que o sol pare, que a lua pare. Olha, Josué alcançou esta graça. E quando nós falamos aqui, né, o sol, a lua parar, isso não é para o momento de hoje, mas você sabe o que você está precisando que aconteça aí na luta que você está enfrentando. Ore ao Senhor e o Senhor vai trazer essa resposta. O Senhor vai trazer o alívio ao seu coração. O Senhor vai fazer o que tiver que parar. E o Senhor vai agir. Ele batalha por você. Então, coisa preciosa eu e você temos e precisamos desfrutar. É de um Deus que ouve a nossa oração. Para Ele ouvir a nossa oração, ela precisa acontecer. Né? Então, que a oração, né, saia da minha boca e ela saia com fé. Aqui no meu pensar, no meu coração, eu coloque a minha oração diante do Senhor,
crendo. Quando eu oro, eu creio que ele vai ouvir. Se apegue a esta oração de Josué. Ele alcançou esta graça que diz a palavra de Deus que nunca antes tinha acontecido. Nenhum homem tinha feito isso. Sim, a voz de nenhum homem tinha sido isso. Porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor pelejava, então o Senhor ouviu a voz de Josué, a oração dele. E hoje eu e você estamos aqui pelo Senhor que peleja por aqueles que são seus filhos. Em Jesus Cristo nós alcançamos esta graça de sermos irmãos de Jesus, filhos de Deus, e ele peleja por nós. Então ele ouve a tua oração, coloca agora diante dele. Nós estamos aqui colocando a nossa fé diante de um Deus vivo e tudo que nós clamamos, ele ouve. Lá também Jeremias diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Então, como é bom clamar ao Senhor. O clamor vai além da oração, né? A oração é aquilo que você vai falar daqui, mas às vezes você está clamando. Clamar é muito mais, você está pedindo. Não desanime. Creia que o Senhor ouve. Creia que o Senhor ouve e no momento certo Ele trará a resposta, no momento certo Ele agirá e você vai se surpreender com o agir de Deus. Colocar diante dele, ter uma oração respondida, é algo que faz com que nós venhamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Cada dia mais vamos crescendo, então vamos chegando mais perto do Senhor. E a cada dia, irmãos, é importante que nós saibamos isso, né? Que Jesus falou. Nós não seremos livres no mundo de enfrentar circunstâncias. Hoje você vence uma batalha, daqui a pouco vem outra, e assim vai, até Jesus vir nos buscar, nós vamos estar enfrentando batalhas, mas o importante é, nós vamos estar orando e Ele respondendo. Nós vamos estar pedindo e Ele ouvindo e trazendo a resposta e trazendo a vitória e fortalecendo as nossas vidas cada dia mais. Então se apegue a esta palavra viva. Josué orou, o sol parou, e você também pode orar e o Senhor vai te responder, porque Ele é Deus. Amém? Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor que é tão poderoso. E é importante sabermos que o Senhor não esconde nada de nós. O Senhor mostra que atravessaríamos dificuldades, atravessaríamos guerras enquanto estivermos neste mundo. Mas basta crermos e orarmos. E o Senhor ouve a nossa oração. Deus, o Senhor sabe o que este querido está colocando diante de ti. E o Senhor está ouvindo. E como é bom saber que nós oramos e o Senhor responde. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada que venhamos encher cada dia mais a nossa vida de fé num Senhor que responde a nossa oração e que peleja por nós. Muito obrigada. Te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Fique firme com o Senhor. Continue nessa peleja aí, porque o Senhor está com você. Ele ouve tua oração e Ele peleja por você e vai te trazer a vitória. É só você continuar, porque Ele ouve. Aleluia, glória a Deus. Então vamos continuar, porque mais oração vamos ter neste culto para que o Senhor venha responder. Olá, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, se você estiver na casa de campo, na casa de praia, aonde você estiver, se você estiver no trabalho, no metrô, no avião, na motocicleta, no carro, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos juntos, reunidos para engrandecer e adorar aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. Por isso Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso a Ele a honra, a Ele a glória. O nome dele, Jesus Cristo,
o nosso Salvador. Por isso, estamos alegres, adorando. Por isso estamos aqui elevando nosso pensamento àquele que nos criou e depois nos trouxe redenção em Jesus, o seu Filho. Desejo que a paz de Cristo realmente seja abundante na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos e em tudo que você fizer, no seu lazer, no seu namoro, aonde você estiver, essa paz seja abundante no seu coração. Vamos orar? Eu quero orar em favor das necessidades que você tem, ou alguém que você ama, a qual você vai apresentar neste momento. Ou é uma situação administrativa que está difícil na justiça, ou é uma questão de saúde, questão muitas vezes pessoas que estão presas nos vícios. Vamos orar. Jesus Cristo continua operando milagres e maravilhas. E eu quero que você se una a mim em fé. E vamos juntos falar com Deus agora. Eleve o seu pensamento a Deus. Pai Celeste, a minha oração agora é em favor de que cada um que está ligado comigo, que está unido em fé neste momento, tenha a força e o poder do Senhor manifestado em seu favor. Quer seja nas questões familiares, aquelas que são administrativas muitas vezes e as pessoas não conseguem resolver pelo diálogo, muitas vezes partem para outras soluções desagradáveis. Senhor, traz paz nesse relacionamento familiar, eu te peço. Relacionamento com os vizinhos também. Pai, traz a paz, para que enquanto na terra possa ter paz. A Bíblia diz que tenham paz com todos, se possível. E assim eu oro para que haja paz. Oro também para que haja saúde, meu Deus. Oro para que esta enfermidade que está alojada no pé vá embora, nas pernas vá embora, nas mãos. Deixe agora este corpo, nas veias. Sejam limpas estas veias e desobstruídas para que o sangue flua livremente em todo o corpo sem nenhuma consequência ruim. Oro por este coração para que bata vigoroso, forte, com batidas limpas e claras. Oro, Senhor, pelos pulmões para que seja limpo, pelos rins que sejam saudáveis, pelo fígado, pela vesícula. Oro, Senhor, pelo pâncreas para que tenha saúde, processe o alimento, ajude na digestão com maestria. Os dentes sejam saudáveis, a boca, o nariz, os olhos, os ouvidos, o cérebro, toda a pele, os órgãos internos, Senhor, que eu não citei, os órgãos reprodutores, as partes femininas, Senhor, que muitas vezes têm sido acometidas de tantas enfermidades, que agora sejam limpas, esse tumor que está tentando se alojar e vai embora, esse coágulo vai embora e qualquer outra força ruim que está nesse corpo vai embora. Se afaste desse corpo pela autoridade e o poder do nome de Jesus. Oro, Senhor, para que a alma seja também limpa, através de novos pensamentos, através de um renovar de vida, de mente, que o Senhor traga vida a essas pessoas que nos ouvem agora e oram conosco. Oro também pelo Espírito. O Senhor disse que traz um fardo leve e suave, que esse Espírito seja renovado para que viva uma vida leve e suave. Jesus, estando no templo, disse ao Pai que Ele veio para trazer o óleo de alegria e que esse óleo seja abundante, desde a cabeça sobre todo o corpo agora. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Você que orou comigo, diga amém, Jesus. Eu creio. Quero orar também pelo nosso país. Quero orar também pelas ofertas. Esse é um tempo de que você semeia no reino de Deus e colhe. Você semeia em Deus e colhe. Que as sementes que você for plantar agora possam ser multiplicadas em bênção. Está escrito, aquele que pouco semeia, pouco colhe. O que muito semeia, muito colhe. Fica na mão do semeador, porque Deus tem dado a semente. E aí é você quem sabe como vai usá-la.
Por isso é o tempo, se você é grato a Deus, se você ama a Deus e quer compartilhar com a obra dele na terra, este é o momento. Você tem as contas do Itaú e do Santander. A agência do Santander é 2045, a conta corrente é 1300 4329-3. A agência do Itaú é 8848 11 578. E o Pix é o CNPJ da Igreja do Evangelho Quadrangular da Penha, Cruzada Nacional de Evangelização 62 955 505 044377. Vamos orar. Consagramos a Ti, Senhor, o que os Teus filhos trazem à Tua presença. Eles fazem por amor, por gratidão, fazem por compreensão e obediência aquilo que o Senhor mostra na Bíblia como prosperidade. Por isso semeiam em Ti, para que o Senhor repreenda o devorador, para que o Senhor abra as janelas dos céus e assim se cumpra a bênção abundante na vida de todos os que amam a Tua obra e a sustentam para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Oro também agora com você pelo nosso Brasil. Vamos orar pelas nossas autoridades, é bíblico. A Bíblia diz: orem por vossas autoridades para que tenham vida tranquila. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, desde a mais alta autoridade nesse país, a mais baixa, não importando cada um que exerce poder, queremos orar e abençoar, para que nas funções em que exercem possam fazer o melhor para esta nação. Oro também por aqueles que plantam o amor na saúde, os que plantam o amor no alimento, os que plantam o amor na educação, professores, os agricultores, os médicos e toda a área envolvida na questão de conhecimento, na questão de ciência, de pesquisa, de medicamento, de estrutura de internet e tantas outras áreas de computação. Que o Senhor multiplique força, sabedoria e saúde para que ajude esta população. Oro também por aqueles que trabalham na área estrutural deste país, área da construção civil, de todas as engenharias, área de comércio, tanto interno como comércio exterior, todas as áreas, meu Senhor. Pessoas que trabalham no transporte de pessoas, bens e serviços, todas as áreas, meu Senhor, possam receber a prosperidade de Ti, para que essa nação seja cada dia melhor. Por aqueles que cuidam do saneamento, trazem água limpa, levam o esgoto, aqueles que levam lixo. Pai, continua a multiplicar pessoas capacitadas na nossa nação, para que ela seja um lugar, enquanto o Senhor não vem nos levar, um lugar bom para se viver. Oro também por aqueles que administram a Igreja do Senhor, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Mário representando o Conselho Nacional, Pastor Toninho representando o Conselho Estadual, os nossos missionários nas casas de leis, são vereadores, prefeitos, deputados. E por São Paulo temos o pastor Jefferson, que nos representa ali na Casa de Leis, fazendo um trabalho excepcional, mantendo a comunhão do Senhor e a Tua palavra viva. Que a Sua força o livre do mal e o prospere nas suas atribuições. Oro também pelo nosso projeto de cidadania, pastor Lucas. Oro também por aqueles que dedicam o seu tempo nas coordenadorias em gerais, de todas as áreas, diaconato, todas as áreas. Que a mão do Senhor os prospere. Oro também, Pai, pela região 585, por nós, por todos os pastores que lutamos para levar a Sua palavra, o Seu amor, ao conhecimento dos homens, para que conheçam a Ti, único Deus Salvador. Oro pelas Suas lideranças, pelas nossas lideranças, para que tenham alegria, saúde, por todos eles, força, renovo, pelos nossos fundadores aqui, pastor Nelson, pastor Acerli, por mim e por todos aqueles que conosco lutam, Pai. Eu oro agradecido por tudo que tens feito e pelo aquilo que farás e porque sempre nos ouve, no nome de Jesus. Amém. Josué disse: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um posicionamento diante dos dias difíceis, não é porque estava fáceis os dias, exatamente por isso que ele teve que se posicionar. E você também fique firme, se posicione.
Não abra espaço para o inimigo, ao contrário, mantenha a sua casa limpa. Jesus disse que a casa que é limpa e ele habita, ela permanece assim. Agora, se a casa foi limpa por ele e está vazia, o inimigo vai, busca mais 7 e o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. Por isso, mantenha viva esta palavra, que a vida que há em Cristo permaneça em você. Assim como Josué se posicione, eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus abençoe. Que a alegria do Senhor permaneça sobre vocês. Tchau.